Olá pessoal, vamos à nossa aula de número 9. Nessa aula nós vamos continuar aquele trabalho aí da instrução do MySQL, o Select, só que dessa vez nós vamos envolver mais de uma tabela. Até então, os nossos Selects, que a gente apresentou aí, envolvia apenas uma tabela, naquela aula onde nós colocamos vários exemplos aí no slide. E vamos demonstrar aqui o reflexo de um SQL envolvendo duas tabelas quando você não faz determinados tratamentos. E na primeira aula, nessa aula de número 9, nós vamos tratar especificamente desse filtro do select utilizando a cláusula where, porque a gente também pode utilizar join. Então na aula 9 nós vamos trabalhar com where e na aula 10 nós vamos trabalhar com join, inner join, left join, right join e os seus reflexos, ok? Então inicialmente nós vamos aqui utilizar aqui o database loja, que apresentamos para vocês aí, que vamos apresentar nas aulas de PHP, de LTPW3. E nesse database loja nós temos as tabelas fornecedor, produto, entrada, log uso, usuário, recibo, onde o usuário e log uso são meramente para controle administrativo do sistema, de controle de usuário. E recibo, produto, fornecedor e entrada são a regra do negócio. O que ocorre? Na tabela fornecedor, nós temos os campos código do fornecedor, nome, telefone e contato daquele fornecedor. E foram inseridos 3 registros. Um é a Doceria Carioca, Fluminense e a Casa de Festas Alegria. Já no recibo, nós inserimos aí 1, 2, 3, 4, 5, 7 recibos, ok? E vamos fazer uma consulta simples nos moldes que nós vimos lá na aula do select. Então inicialmente a gente vai usar lá o comando select, select, e eu quero o seguinte: eu quero que ele retorne um campo específico, campos específicos. Eu quero que ele retorne o número do recibo do fornecedor, e quero que ele retorne o nome do fornecedor, que está como nome form, from recibo e fornecedor. Só que nós vimos que é uma boa prática criarmos alias, atalhozinhos, nomes relacionados ao nome da tabela, para a gente poder depois referenciá-los aqui no nome dos campos, por conta de nome de campo igual. Por exemplo, nessa tabela recibo, vamos olhar aqui o recibo, nós temos aqui o codeform, e o fornecedor também temos o codeform. Então, para saber de qual codeform a gente está buscando uma determinada informação, é uma boa prática a gente colocar essa referência para não dar duplicação. Então, o que a gente vai fazer? É colocar aquele alias. Isso aí foi matéria passada também, só estou recordando. Então, vou botar aqui recibo R e fornecedor F. E aqui eu vou apontar que eu quero o meu R ponto, número do recibo. E aqui eu quero o meu F ponto nome form, esse cara aqui, Então eu quero selecionar os campos número do recibo e nome do fornecedor, da tabela recibo fornecedor, onde o R ponto, vou botar aqui número do recibo form igual a 1, 2, 3, 4. E reparem o que vai acontecer. Eu fico me perguntando, eu estou querendo o quê? Eu quero, para um determinado número do recibo, que ele retorne o nome do fornecedor. Até onde eu sei, aquele recibo só pode ter um fornecedor.
aquele recibo ali, não tem mais de um fornecedor vinculado a ele especificamente. Então, esse retorno aqui está dando uma duplicidade, uma informação errada. Sim, ele está dando uma informação errada, porque quando a gente faz filtros utilizando select, usando a cláusula where, a gente tem que levar em consideração essa duplicidade. E, às vezes, que um determinado campo aparece em outra tabela. Então, se eu sei que eu tenho no meu recibo uma chave estrangeira de fornecedor, eu tenho que colocar esse confronto dessa informação. Então, eu teria que colocar da seguinte forma, para retirar essa possibilidade. Eu teria que colocar o seguinte, onde r.codeforne igual a f.codeforne. E o número do recibo igual a 1, 2, 3, 4. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, selecione os campos, o número do recibo do fornecedor e o nome das duas tabelas de recibo e fornecedor, onde o código do fornecedor seja igual ao código do fornecedor lá do fornecedor, né? O código do fornecedor do recibo seja igual ao código do fornecedor do fornecedor, onde lá eles sejam iguais. E o número do fornecedor seja 1, 2, 3, 4. Quando eu faço isso, gente, ele retorna apenas uma informação. Por quê? Porque eu estou fazendo essa comparação aqui, ó, entre as chaves estrangeiras existentes na tabela. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, onde essa chave estrangeira estiver aqui e for igual ao código, desculpa, essa chave estrangeira lá do fornecedor foi igual à chave primária lá do fornecedor, né? Você faz essa comparação e me retorna aí a informação. E ele vai retornar certinho. Então, gente, vocês quando utilizarem a cláusula where, tem que atentarem para fazer a comparação entre a chave primária e estrangeira que exista. Por exemplo, vamos ver aqui uma outra situação. Tabela entrada. Na tabela entrada, eu tenho aqui o código do produto, o código do fornecedor e o código do recibo. Eu tenho 3 chaves estrangeiras. E digamos que eu queira informações existentes aqui do nome do produto, nome do fornecedor e o número do recibo, baseado numa determinada entrada específica, né? Que, por exemplo, que eu queira um recibo 1, 2, 3, 4, mas eu quero não só o código do produto, eu quero o nome do produto, quero o nome do fornecedor, eu quero informações que não estão na tabela entrada, porque aqui, ó, tá vendo que na tabela entrada eu não tenho o nome do produto, só tenho o código dele, não tenho o nome do fornecedor e não tenho um número do recibo do fornecedor, eu só tenho o código do recibo, né? Então, como é que eu faço isso? Já que está envolvendo 3 tabelas além da tabela entrada, eu tenho que fazer essas comparações também. Então, por exemplo, digamos que eu queira a seguinte informação. Eu quero o número do recibo do fornecedor. Eu quero... vou botar aqui. Que eu quero também, ó, na entrada. Na entrada, eu vou querer o código entrada. Eu quero o código de entrada dos itens, né, que esse código de entrada são os itens. Quero o número do recibo do fornecedor, quero o produto, o nome do produto, vou botar aqui, ó, p.nome, acho que é prod, o nome do fornecedor, e quero data de emissão. Eu vou colocar as outras tabelas aqui para ele me ajudar. Eu quero produto P, quero entrada E, então eu tenho recibo, fornecedor, produto e entrada. Então, conforme eu for colocando aqui os atributos, ele vai me ajudando. Então eu quero o código da entrada, o número do recibo, o nome do produto, o nome do fornecedor e vou querer a data de emissão. A data de emissão está no recibo, se eu não me engano. R.data emissão, é isso aí.
a data de emissão. E posso querer também, gente, o tipo, ó, recibo.tipo, tipo do recibo. Vou colocar inicialmente essas informações aqui, ó, né? Ó, aí, se eu executar dessa forma, que é onde o número do recibo igual a tal, o que ele vai fazer? Pô, vai me dar um monte de dado duplicado. Por quê? Porque eu não fiz a referência lá utilizando a comparação entre as chaves estrangeiras. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar lá, ó, onde o código do fornecedor lá em recibo seja igual ao código de fornecedor lá na tabela fornecedor. And, se você olhar lá na tabela entrada, né, você vai perceber que também tem código do fornecedor. Então, você tem que fazer essa comparação. E.code forn igual a f.codeforn, né? Vou deixar isso aqui por último, tá? And, aí continua as comparações. And e.code produto igual a p.code produto. And e.code, o code forn eu já fiz, né? Code, acho que é recibo. Não sei se é REC ou recibo, tá? Depois eu vou conferir. Igual a r.code recibo. Então, será que são só esses aí, ó? Vamos ver se lá na entrada eu tenho o código do recibo, o código do produto, o código do fornecedor na entrada. Agora, comparando com os demais, lá em recibo, eu acredito que só tem o código do fornecedor, né? Só tem o código do fornecedor, né? Só tem o código do fornecedor. Lá em produto, não tem chave estrangeira. Fornecedor não tem chave estrangeira. Então é isso, gente. Então aqui na minha consulta eu coloquei todas as referências entre as chaves estrangeiras existentes. No caso aqui tem gente que prefere fazer assim, ó, o AND, colocando um embaixo do outro, bonitinho, para apontar as referências, né? E qual é o parâmetro? Eu quero saber todas essas informações aqui, onde o número do recibo do fornecedor é igual a 1, 2, 3, 4. Fiz a comparação entre as chaves primárias e estrangeiras existentes dessas tabelas aqui, né, e coloquei o parâmetro 1, 2, 3, 4. Executei, temos aqui os itens aqui, ó, que se fazem presente no recibo 1, 2, 3, 4. Ó. O recibo 1, 2, 3, 4 tem 4 itens. O tipo de recibo aqui, ó, é 0. Reparem que a data de emissão, tá vendo? Tá no formato do MySQL. Tudo isso aqui a gente pode utilizar funções para fazer para fazer o retorno da informação nos moldes que a gente precisa, ok? Por exemplo, para você fazer esse retorno da data aqui no formato português que a gente conhece aqui no Brasil, como é que a gente faria? A gente utilizaria aquela função dateFormat. Ó, dateFormat, abre aqui, coloca o parâmetro, agora não sei se é assim, não é assim, não, deve ser assim, sem cliques. Coloca o parâmetro, né, aí vírgula, aqui sim que você bota o cliques, né, do formato que você quer. Aí é da seguinte forma, %d barra %m minúsculo, né, os dois minúsculos, barra %y maiúsculo para você colocar 4 dígitos, tá? Então, ó, dia, mês e ano, dateFormat. Se você executar, ele vai retornar ali, ó, no formato. Eu falo assim, pô, Freitas, ficou feião lá o título aqui, ó. Esse título aqui, nada a ver aqui, eu não queria que ficasse assim não. Porque se eu quisesse pegar essa informação aqui lá na coluna, lá no meu PHP, isso me traria problema. Não, é só você fazer aquele esquema lá que a gente já explicou para você. As date emissão, por exemplo, né? Executou, ele vai lá botar do jeito que você quer. Ou então você bota até assim, ó, data
Lógico que isso aqui é só uma coisa para cá, né? Data de emissão, por exemplo. Pode fazer uma perfumaria se você quiser, do jeito que você quiser, você coloca, né? Usando a cláusula as, você coloca o título lá dos campos do jeito que você quiser. Não recomendo que coloque assim para você fazer busca no PHP. Recomendo que você faça algo do tipo assim, ó, dt emissão, entendeu? Sem caracteres especiais aí, ó, entendeu? Ok? Uma outra possibilidade, gente, outra possibilidade é o retorno desse tipo de recibo aqui, que nós optamos por colocar 0 e 1, 0 se for entrada, 1 se for saída. Aí eu não quero que ele tenha esse tipo de retorno aqui, ó, bota 0 para ninguém saber o que se trata. Aí você pode botar aqui um if, ó, if, função if. If o tipo do recibo igual a 0, aí vírgula aqui é o resultado se for true. Aí você bota a entrada. Aí vírgula else, né? Se for false, você coloca a saída, né? Executou isso aí, ó, ele vai retornar aí o resultado ali que é de entrada. E se você não quiser esse trambolho aqui, o que você faz? As tipo emissão, tipo rec, sei lá, tipo rec, ok? Tipo rec. Então, gente, existem essas possibilidades aí. A aula, eu só coloquei essas perfumarias aqui do date format e do if aqui como função meramente para acrescentar, mas o foco da aula é a questão do filtro que você faz, né, fazendo a comparação entre chave primária e estrangeira, entre as tabelas que você quer buscar informação, tá ok? Então a aula de hoje é essa consulta envolvendo a cláusula where, né, e você pode fazer com 2, 3, 10 tabelas e é trabalhar em cima disso aí, dessa comparação, se você for usar a cláusula where, tá ok? Uma outra forma de fazer é utilizando join, que veremos na próxima aula. Então até a próxima aula, pessoal.